Seja muito bem-vindo ao Pergunte. Estou aqui com o meu amigo Thiago e com o meu amigo Vini e vamos falar sobre aparelhos de ultrassom. Qual a principal diferença entre os tipos de captadores? Porque tem um monte de tipo de equipamentos de onda sonora. O primeiro deles é o que a gente chama de ultrassom convencional. São ondas sonoras que trabalham convencionalmente entre 1 e 3 MHz. Em tese, esses equipamentos se utilizam da onda sonora para aumentar os níveis de norepinefrina, ter efeitos anti-inflamatórios, estimular o remodelamento tecidual. Na estética, a gente preconiza os equipamentos de 3 MHz por conta da profundidade mais superficial. Depois nós temos a terapia combinada. Pega o mesmo conceito do ultrassom que eu acabei de explicar e combina com uma corrente elétrica para estimular músculo liso linfático. Depois disso nós temos a ultracavitação, ultrassom de baixa frequência. Então você sabe que o adipócito ressona em frequências mais baixas, convencionalmente utilizada para gordura localizada na região visceral. E depois nós temos ainda o ultrassom focalizado, o nome já está dizendo, né? Se focaliza a energia num ponto só. Quando o assunto é estética corporal, normalmente se utiliza a rota de necrose para eliminar os adipócitos. O que é fonoforese? Realmente funciona? Como é que a gente pode abordar essa técnica? Essa pergunta ela é muito importante porque todo mundo na área da estética quer aumentar a permeação transdérmica de ativos. Independente da forma física ou química, se busca isso. E a fonoforese é uma forma então de aumentar a permeação transdérmica do princípio ativo, que deve estar veiculado em gel, ok? E ter o efeito ultrassom propriamente dito. Então é uma técnica que se utiliza da corrente acústica, aumenta a liberação do princípio ativo do gel e ainda associa o efeito do ultrassom. É uma técnica que vale a pena sim, não há dúvida nenhuma, tem várias pesquisas mostrando que ela é eficiente e a gente não pode esquecer que a pele é uma barreira de proteção, então ela não quer que nada permeie, muito menos princípios ativos cosméticos. Neste caso, a fonoforese é muito bem-vinda e pode ser associada com diferentes princípios ativos, seja anti-inflamatórios, lipolíticos, regeneradores e por aí vai. Dá uma dica de parametrização para o ultrassom convencional no tratamento de gordura localizada. Legal, vamos simplificar o negócio aqui, tá? Quando o assunto é gordura localizada, se nós olharmos para grande parte das pesquisas, principalmente no âmbito nacional, a parametrização ela mais ou menos vai seguir a seguinte ordem. De preferência, se é gordura localizada, utilizar o ultrassom da forma contínua. A dosagem, se tu quer trabalhar na rota não citolítica, ou seja, aumentar níveis de norepinefrina, permeabilidade adipositária, promover lipólise, não se passa de 1,5 watts por centímetro quadrado. É uma sugestão, lembrando isso, né? Então, contínuo, 1,5 watts por centímetro quadrado. E o tempo, convencionalmente, nós dividimos a área de tratamento pela era do cabeçote. A partir daí, é só colocar bastante gel entre a interface do cabeçote e da pele para garantir a transmissibilidade da onda sonora, que tu vai ter resultado na prática clínica sem dúvida alguma. Qual a diferença, Tassinari, entre o ultrassom contínuo e o ultrassom pulsado? Em termos práticos, a diferença está no efeito térmico ou não. O ultrassom contínuo, em tese, né, ele vai promover, dentre seus vários efeitos, o aumento da temperatura tecidual. Coisa que no pulsado, quando abaixo de 20%, você sabe que não. 5, 10, 20%, em tese, não vai gerar o efeito térmico do ultrassom. Qual é a grande diferença? O que é pulsado, o que é contínuo? Bom, é a ideia de emissão da onda sonora. Quando tu coloca o ultrassom no modo contínuo, durante todo o tempo de aplicação do equipamento, ele vai estar emitindo continuamente onda sonora, algo que não acontece no ultrassom pulsado. Então tu vai ter breves interfaces de tempo on com tempo off. Então se é 5%, é 5% do tempo total emitindo onda sonora. Para complementar essas perguntas sobre onda sonora, não é só contínuo e pulsado que nós precisamos dominar. E por isso, vamos a uma parte da aula básica sobre preceitos físicos dos aparelhos de onda sonora. Assiste aí. Esses conceitos são frequência, intensidade e pulso. Frequência é o número de vezes que um determinado evento acontece num espaço de tempo. Basicamente, quando a gente fala de ultrassom, existe um conceito clínico muito importante. Quanto mais baixa a frequência, maior a penetração da onda sonora. Então, quanto mais baixa a frequência, maior a penetração da onda sonora. E inversamente proporcional nessa mesma ideia. Quanto mais alta a frequência, menor a profundidade. Inclusive, antes eu falei da ultracavitação. A ultracavitação é uma frequência baixa e a penetração é bem maior que um ultrassom convencional, que normalmente no Brasil é entre 1 e 3 MHz, né? 1 milhão ou 3 milhões de ciclos por segundo. Outro ponto importante em relação à frequência, que
está relacionada à terapêutica, é que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, quanto maior a frequência, menor a profundidade de penetração, e quanto maior a frequência, maior a taxa de absorção do ultrassom. Para ilustrar um pouquinho melhor, a gente pode fazer essa diferença aqui dos aparelhos de ultrassom mais convencionais que se tem, mais distribuído nas clínicas de fisioterapia e de estética do nosso país, que é o aparelho de 1 e de 3 MHz. Como tu pode ver na imagem, o aparelho de 3 MHz, né, a onda ela não chegaria tão profundamente, e o aparelho de 1 MHz eu vou ter uma profundidade maior. O segundo conceito importantíssimo é intensidade. Então, o feixe de ultrassom, ele carrega uma quantidade de energia produzida pelo transdutor, sendo essa energia transportada num determinado espaço de tempo, denominado potência. Então eu tenho os watts. Muita confusão se faz porque nem todos os aparelhos trazem no seu display especificamente watts. Às vezes os aparelhos falam em watts por centímetro quadrado. Não tem problema nenhum. Tá? Se o aparelho traz watts por centímetro quadrado, é porque os programadores lá do layout, lá do display, já trouxeram a ideia de dividir a potência, os watts totais, pela área emissora, né? Pelo cristal ali emissor de onda sonora, de ultrassom. Então, os aparelhos eles vão dar watts ou eles vão dar watts por centímetro quadrado. Depois, quando a gente for ciclar, os aparelhos que eu trago aqui, eles são praticamente todos em watts por centímetro quadrado. Mas eu vou te mostrar que dá para pegar os watts totais e dividir pelos centímetros quadrados da era do cristal, que normalmente, do cabeçote de ultrassom, que normalmente estão no manual. Por que é importante saber os watts por centímetro quadrado? Porque normalmente os artigos científicos trazem, foi utilizado 1,5 watts por centímetro quadrado. Então, isso é um dado bem importante, mas não te preocupa que lá na prática eu vou te mostrar como ciclar os aparelhos de acordo com a literatura científica. Então, primeiro conceito, frequência, acho que ficou bem claro. Segundo conceito importante, né, que é a potência ou intensidade. Depois eu vou para pulso, isso é muito importante, né? O ultrassom ele pode ser contínuo ou ele pode ser pulsado. Para explicar o contínuo e o pulsado, vou usar minha voz, que também é som, como eu expliquei lá na nossa primeira aula. Aliás, quem não assistiu a primeira aula deve voltar lá e assistir a primeira aula na íntegra, que eu falo dos efeitos físicos, dos conceitos físicos do ultrassom que são fundamentais para o entendimento dessa aula. Vamos lá, então quando eu falo no ultrassom contínuo, o nome já está dizendo, continuamente eu estou emitindo a onda sonora. E quando eu falo pulsado, eu estarei emitindo a onda sonora, né? O meu aparelho estará emitindo a onda sonora em formas de pulso. Então, vamos trazer uma ideia de tempo, né? Então imagina que aqui eu inicio a minha terapia e aqui eu finalizo ela. Se eu ciclar o meu aparelho da forma contínua, quando tu deu o play nele, ele vai fazer até chegar no final do tempo. Continuamente ele vai estar emitindo a onda sonora. Então, ultrassom contínuo. Quando eu escolho o ultrassom pulsado, a onda sonora sai do meu cabeçote, diríamos, e vai até o final do tempo, né, emitindo a onda sonora em períodos. Seja esse período 5, 10, 20, 50%. Mas a analogia é muito simples. Pulsado é A, e vai emitindo a onda sonora de forma pulsada.